Olá, gente boa do segundo. Vamos nós de novo aqui fazer um roteirinho da aula virtual para ajudá-los a estudar aí o capítulo 22, que é o módulo 71 e 72, que trata da globalização. Então vamos lá fazer uma pequena exposição, aí eu vou tentar desenvolver com vocês os exercícios da aula e eu estou colocando lá no na nossa aula, lá naquele site lá que nós criamos, os professores criaram, estou colocando material para vocês, tanto essa aula quanto também textos complementares e um resuminho para a gente desenvolver e superar esse período de distanciamento social aí que estamos enfrentando. Então nós vamos falar da aula 22, módulo 71 e 72 da aula globalização. Nós vimos na aula passada que a expansão recente, que recebe o nome de globalização, a expansão recente do capitalismo, se deu muito forte em razão da instantaneidade, é isso mesmo, a língua ficou meio presa, da informação e da comunicação e a mundialização da economia, o que promoveu toda uma reorganização e reestruturação dos espaços nacionais e regionais em escala mundial, a partir do controle e regulamentação dos centros hegemônicos, ou seja, a globalização, a mundialização do capital, a internacionalização da economia. E nessa relação é impossível não constatar os países do capitalismo central, que detêm o poder tecnológico e o poder de decisão, e os países do capitalismo dependente ou periférico, que dependem da dinâmica dessas grandes corporações, cujas sedes estão, na sua maioria, nos países do capitalismo central. Então, nas últimas décadas, houve essa uniformização e integração dos mercados nacionais, que criou um mercado fornecedor e consumidor de trabalho internacional. Estamos vendo aí na pandemia, todo mundo correndo atrás da China para comprar o que? Respirador, ventilador mecânico, máscaras, atrás da Índia para o medicamento lá, a matéria-prima que serve do medicamento que está sendo usado, mas ainda não está comprovado para o Covid-19, ou seja, você tem um mercado geral. Isso tudo, gente, é fruto do que o Milton Santos, o grande Milton Santos, chamou da revolução técnica e científica, que vem a ser o quê? O conjunto de avanços tecnológicos e científicos ocorridos nas últimas décadas do século XX. Então nós tivemos que ensejar o quê? Grandes mudanças nas áreas produtivas, informática, robótica, nas telecomunicações, a fibra ótica, os satélites artificiais, nós temos na medicina os transplantes, novos medicamentos, técnicas sofisticadas de exames, ressonância magnética, de imagem, a biotecnologia nos remédios, aí, então uma transformação profunda nas cadeias produtivas. O material vai mostrar para vocês a crise dos anos 70, como isso se deu, como se deu essa modernização tecnológica, nós falamos isso também em outras aulas. Agora, esse processo, gente, esse processo de mundialização da economia, ele é bastante capitaneados pelas corporações transnacionais, as grandes transnacionais, multinacionais, empresas que são conhecidas mundialmente. Podemos citar aí uma série delas, que tanto americana, quanto europeia, quanto asiática, que passam a disputar, em muitos casos, até o poder com os estados nacionais. Essas empresas, elas vão ganhando mercado e disputas no mercado, elas vão interferindo nos países, principalmente nos países do capitalismo periférico. Como é que eles fazem essas intervenções? Mudando o mundo do trabalho, e aí se você tem a flexibilização da legislação trabalhistas, leis mais brandas, com menos direito para os trabalhadores, para aumentar o nível de lucro. Deve-se destacar também políticas de renúncia fiscal. O que é uma renúncia fiscal? É deixar de cobrar o imposto, é dar isenção fiscal para determinadas empresas. Isso acaba beneficiando as empresas para exportação.
E em muitos países a globalização gerou esse processo que, ao mesmo tempo que modernizou, é inegável a modernização, a gente vai ver isso em agricultura, depois na Revolução Verde, vamos ver em indústria, a gente está falando aqui da globalização, e durante todo esse ano a gente vai desenvolver com mais paciência, com mais tempo, e espero de forma presencial, essas questões para a gente conseguir compreender melhor o mundo em que vivemos. Então a globalização ela gerou um duplo aspecto. Ao mesmo tempo que ela gerou um progresso e modernização, ela ao mesmo tempo aprofundou muito as desigualdades sociais. Estamos vendo isso até na pandemia. Você vê que lá nos Estados Unidos quem está mais morrendo são os mais pobres, né, que estão sendo enterrados até em vala comum. Um dos filmes que ganhou o Oscar do ano passado, o filme Parasita, ele trabalhou essa questão, destacando diferenças sociais entre duas famílias. Então é importante a gente estar antenado, ligado nesse processo que está agora até em xeque em razão dessa pandemia mundial, que também, não o vírus, lógico, mas a sua disseminação é fruto dessa mundialização econômica, desse fluxo maior de pessoas e mercadorias que acontece no mundo. O material destaca também, estamos indo com 6 minutos de aula aí, a diferença entre o capital especulativo e o capital produtivo. O que vem a ser o capital produtivo? É aquilo que se investe na produção, no serviço, aquilo que transforma a matéria-prima ou produz serviço. E tem o capital especulativo, que é um fluxo que vai jogando, especulando com mercadorias, com serviços, com situações. É aquilo que a gente vê na TV sempre, o mercado, né? Esse agente, o mercado quer isso, o mercado quer aquilo, o mercado quer determinadas reformas, se não fizer essas reformas, e a gente vê a bolsa subindo, depois a bolsa cai. Isso é um jogo especulativo que ocorre no mundo todo. A gente aqui está falando mais no basicão, quem quiser compreender mais vai ter que estudar um pouco mais a fundo a economia, as bases disso tudo, mas há o capital produtivo, aquele que gera o investimento, que gera o produto, e depois tem o capital especulativo, aquilo que especula com a moeda do país, com a situação econômica do país, com a situação política do país, que o capital especulativo que muitas vezes se demonstra claramente nas bolsas de valores, nos empréstimos, assim por diante. É um termo que a gente trabalha rapidamente no ensino médio, mas que o aluno deve compreender um pouco o funcionamento disso tudo. Portanto, nós estamos vivendo um período de muitas incertezas dentro dessa globalização, e as especulações elas crescem. Haja visto, se você estiver acompanhando, alguns bilhões de dólares foram retirados da economia brasileira para levar para os Estados Unidos, para o dólar, né, para os Estados Unidos, porque lá os riscos são menores. Então, a própria recessão econômica nossa dos países emergentes, como se denomina hoje, tende a ser maior até do que dos países do capitalismo central dentro da crise da pandemia. Por fim, é importante a gente destacar o neoliberalismo, né, que é dentro da atual fase da globalização, a política econômica é a política neoliberal, é a ideia do Estado mínimo, que o Estado não deve interferir na economia, deve deixar por livre jogo do mercado, né? E um modelo de acumulação flexível muito pautado no toyotismo. Lembrando que, novamente, as teses neoliberais vão ser entradas em xeque, porque deu a pandemia e deu a crise. Quem é que vai cobrir o prejuízo das empresas aéreas? Lá vai o Estado. Quem é que vai cobrir o risco fiscal dos estados? Lá vai a União. Portanto, a gente percebe que é o Estado que vai garantir R$600 para as famílias mais necessitadas no país, os informais, os que estão no cadastro único da assistência social. Quem é que vai? É o Estado, que vai aumentar a dívida pública, isso necessário nesse momento, mas que nós vamos ver que as classes vão disputar quem vai pagar mais essa conta depois, se são seus trabalhadores, como quase sempre ocorre. Então, é a aula de hoje, de novo, uma aula que eu fui muito rápido. Vou gabaritar os exercícios para vocês da aula 71. Deixa eu abrir a página aqui rapidamente. Aula 71, que é a expansão recente do capitalismo. O primeiro exercício
é para assinalar a alternativa correta, está estabelecendo uma relação com o texto do Milton Santos. Eu coloquei até um vídeo que fizeram aí resumindo o documentário que ele produziu. É a alternativa D de dado, o exercício da página número 197. Eu tenho que, por causa do tempo, eu só vou gabaritar. O segundo é C de cavalo e o 3 é A, esse da aula 71. E da aula 72, nós vamos ter no primeiro exercício da VUNESP, página de número 202, é isso mesmo, aula 72, página 202, nós vamos ter o primeiro exercício alternativa B, o segundo alternativa E, e o terceiro também da VUNESP, o terceiro, número 3, alternativa C. Só gabaritei porque o tempo de fato correu e voou. Estarei presente com vocês lá no Zoom, vou mandar o endereço também para a gente poder tirar as dúvidas e vocês questionarem. Então, bom estudo, um abraço a todos, até amanhã.